Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui nós vamos para a parte 4 da confecção desse topo mega fofurento. Bora lá? Então pessoal, aqui nós estamos no dia seguinte. Vamos aí para a parte 4 desse vídeo, desse passo a passo fofurento. Aqui a nossa sainha já está praticamente seca, de fácil manuseio agora. E aqui eu estou retirando o algodão que nós deixamos segurando, né, sustentando o formato da saia. Para você ver que ele fica com alguns pelinhos que depois a gente tira com o algodão, um palitinho com algodão umedecido em água. A gente vai passando e vai saindo os fiozinhos com facilidade. Mas o bom do algodão é que à medida que ele vai secando, que o biscuit vai movimentando, ele não danifica em nada a peça. Então por isso que eu gosto de colocar o algodão, que ele é bem macio e não atrapalha. Os pelinhos que ficam é super tranquilo da gente retirar depois. Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa, nós vamos sovar bem essa massa para poder fazer aqui a parte dos bracinhos. Sempre que a gente retira uma massinha de um pacote, a gente precisa sovar ela o máximo possível. Então vamos sovar bem para poder fazer os bracinhos. Aqui a sainha já está mais firme, então a gente já pode manusear com mais tranquilidade e também apoiar o bracinho aqui nessa etapa que é para dar um movimento na peça. Já quero aproveitar e pedir para você poder deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que o YouTube entenda que você gosta dos meus conteúdos e te notifique sempre que eu estiver distribuindo um vídeo novo por aqui. Eu vou pesar aqui o tamanho da quantidade de massinha aqui para cada bracinho, porque é sempre bom a gente ter noção e fazer no tamanho mais próximo possível. Então aqui eu peguei 3 graminhas para cada bracinho, e aí eu vou reservar uma e utilizar a outra para poder fazer. É sempre bom a gente pegar a medida correta, o tamanho certinho, o peso, né, certinho, para que eles fiquem o mais próximo possível do tamanho do outro. E aí, após sovar essa massa, nós vamos fazer um rolinho com ela, usando aí a base acrílica na mesa, que enquanto a gente faz o rolinho, ele já vai automaticamente alisando a nossa massa. Eu gosto de fazer assim para poder medir e já comparar basicamente, ainda que eles tenham a mesma medida, eu já gosto de deixar assim mais ou menos para poder marcar o mais próximo, para depois não ter tanta dificuldade de manter os mesmos tamanhozinhos. Então ali eu já marquei, basicamente separei um, reservei um e vou trabalhar com o outro. Aqui eu fiz 2 marcações, uma na pontinha para ser o punho e a outra para ser a parte do cotovelo do bracinho da nossa boneca. E aí eu vou achatando com a mão dos dois lados, igual você viu o movimento que eu fiz. E aqui eu vou pegar uma esteca para poder dar a marca da mãozinha. Fiz aí a marca do dedinho para achatar a parte da palma da mão. Na verdade, aqui eu cortei o dedinho do número 1. Esse modelo aqui não tem dedinhos, porque é um modelinho de boneca bem pequeno, então eu não faço dedinho separado. Esse aqui é somente retiro o dedão e deixo o restinho da palminha da mãozinha com os 4 dedinhos juntos, né? Aqui sem querer eu encostei, marquei a unha e eu vou usar o pincel modelador para poder alisar e tirar essa marcação da unha que deu aqui. E acabou danificando um pouco, mas como a massa tá bem molinha, dá pra gente cuidar. E aqui eu vou achatando também a parte do cotovelinho, dobrando, porque como a gente tem que observar os nossos próprios membros e a forma como ficaria dobrado, né? O ideal é a gente fazer a marcação mais próxima possível. Aqui eu não gostei do acabamento, não achei legal, ficou um pouquinho grosseiro, então eu decidi desmanchar e fazer novamente. Essas coisas acontecem quando a gente faz peça modelada à mão, nem sempre fica do jeitinho que a gente gostaria de primeira mão, então a gente pega e faz de novo. Aí aqui eu estou refazendo o rolinho, fiz a marcação novamente, da onde já estava no outro, usei o outro como base, e aqui eu vou achatando ele na mesa mesmo, a parte da mãozinha e a parte do cotovelo. De qualquer maneira, é uma ótima oportunidade para você ver novamente como que eu fiz.
Que eu vou achatando aos poucos o bracinho, fazendo a marcação ali do cotovelo. Ainda que seja um modelo fofinho, é bom a gente marcar sempre os membros para dar movimento e realidade, né? Humanizar o máximo possível a nossa peça, ainda que seja dentro do estilo fofinho. E aqui a gente vai sempre olhando na peça, fazendo, né? Modelando e sempre olhando aos pouquinhos, colocando na peça, observando, sempre com muito carinho e paciência, que é essencial no nosso trabalho. E a gente colocando aqui a pecinha no corpinho, a gente já vê mais ou menos, tem noção da proporção, da posição, abre a mente da gente. Então é sempre bom você fazer tendo possibilidade de já ir colocando no lugar e observando os detalhes. Aqui o primeiro bracinho já ficou pronto. Agora eu vou fazer o segundo da mesma forma. Vou achatar aqui o punho. Agora eu vou achatar a mãozinha, achatar o cotovelinho, sempre alisando, evitar deixar marca de mão. Ele deu uma bolinha de ar na massa. Olha pra você ver que eu tinha sovado bem, mas ainda assim ela ficou com uma leve bolinha. E aí eu furei ela e aprofundei ali com o pincel modelador e passei um pouquinho de água para umedecer. Aqui eu vou achatando a mãozinha e eu desisti de fazê-la também porque não ficou legal. O buraquinho que deu ali de ar acabou atrapalhando o acabamento e eu decidi fazer novamente. Então vamos lá fazer um terceiro bracinho. Um quarto bracinho, né? Na verdade. Mesmo processo. Por isso que é sempre bom a gente ter paciência e ter calma para poder confeccionar. É claro que a gente não pode ficar fazendo muita hora, principalmente quando a gente tiver uma demanda maior de atividades, mas isso aqui é um trabalho que requer paciência e tempo mesmo. Quando a gente faz, se a gente fizer às pressas, correndo, geralmente não dá certo. Aqui, eu tô mostrando pra você aqui o detalhe que eu fiz na mãozinha. Nesse caso aqui, ela vai estar segurando, eu fiz aqui igual, eu vou te mostrar no caso, igual nesse modelo. Aqui ela tá segurando uma taça e essa mãozinha aqui eu fiz com dedinhos, diferente da outra que eu não vou fazer os dedinhos, porém eu vou dar o movimento dela segurando a saia do mesmo jeito. Então eu já vou fazer esse movimento de segurar aqui agora. Olha só pra você ver que topo lindo, maravilhoso. Esse aqui é bem fofinho, da Ana, que a filha dela solicitou comigo. Eu estava em confecção dele enquanto eu estava fazendo a bailarina. Ele também já estava em andamento, pra você ver que luxo. Muito fofo. E aqui eu já vou colocar esses bracinhos na posição que eu quero. Então é sempre bom a gente fazer eles por último, na hora que a gente já for colocar eles no lugar, por isso mesmo, pra gente poder já dar o movimento da mãozinha no detalhe como a gente vai fazer. Nesse caso aqui, a mãozinha direita vai estar segurando a saia. Se eu não me engano, eu coloquei pra segurar na direita mesmo. Aqui eu vou cortar um pedacinho na diagonal em cima, onde eu vou fincar o ferrinho do arame galvanizado para segurar esse bracinho. Eu coloco o arame galvanizado em todos os meus bracinhos, para não correr o risco, né, de que caso a peça tenha algum impacto, esse bracinho não solte com tanta facilidade. Então é sempre bom a gente reforçar ao máximo. E aqui eu já vou medir mais ou menos aonde que esses bracinhos vão ficar. Eu coloco eles aqui mais ou menos na posição, para eu já saber aonde que eu vou colocar o arame. E aqui eu vou colocando um movimento na mãozinha, também, igual nesse caso aqui que ela vai segurar a saia. Eu já vou modelando com o movimento que eu quero aqui mesmo.
Eu sempre deixo a parte dos bracinhos basicamente nessa etapa final, porque é onde a gente consegue dar melhor movimento. O corpinho já tá seco, o boneco já tá basicamente na posição que ele vai ficar. E já nos dá uma segurança, uma estrutura melhor. Aqui eu coloquei a cabecinha para poder ver mais ou menos como que ficaria com a cabecinha. E vou aqui sempre mexendo no movimento da saia também, que ainda não está 100% seca, tá ressecada. A gente faz manuseio, mas ainda tá um pouco úmida e dá para poder manter o volume e o movimento. Porque o biscuit vai deformando aos poucos, à medida que ele vai secando, ele vai movimentando e muitas vezes perde o formato que a gente colocou. Aqui agora eu vou fazer as manguinhas dos bracinhos. Como eu já modelei eles, coloquei eles na posição. Agora eu vou fazer as manguinhas do colã. Que esse colã tem manguinhas curtas. Então, a gente faz justamente nessa hora aqui. Eu gosto de fazer fora do corpinho pra não danificar mesmo e ficar com um acabamento mais bonito. Aqui eu já vou aproveitar e já vou passar o brilho na saia. Antes de colocar o bracinho, você viu que eu modelei primeiro, coloquei na posição. E aí eu retirei os bracinhos para ir fazer as manguinhas, mas lembrei. E vou passar aqui primeiro o brilho, o pó brilhante na saia, já que tem, para depois não atrapalhar no bracinho, né? Para não manchar o bracinho também. Então, a gente já passa aqui nessa etapa para que mantenha aí o nosso biscuit limpo e o brilho somente na saia, né? Que ele não passe para outras partes, como as mãozinhas, por exemplo. Aqui eu vou passar nas partes de baixo também, só aqui na lateral, para dar o efeito que a gente está procurando, bem fofinho. O próprio vídeo já dá pra você ver um pouquinho do brilho, como que fica bonito e dá uma diferença na peça, né? Uma vida a mais. E aqui agora eu vou sim fazer as manguinhas do colãzinho. Que eu vou sovar essa massa, fazer um rolinho, basicamente, abrir ela na mesa com a base acrílica. Eu dou uma achatadinha apenas aqui na mesa, pra ela não ficar, nesse caso aqui não tem necessidade de ficar tão fino. Aqui eu já vou fazer o contorno na parte de cima, a medida que eu quero, e corto aqui o finalzinho para poder dar o acabamento. E vou fazer essa emenda aqui nessa parte. Aqui eu vou cortar o excesso também da parte de cima e da diagonalzinha de dentro. E aqui eu vou achatando e alisando com a mão para deixar o mais fofinho possível. Aqui eu tirei o excesso na diagonal de dentro para de fora para dentro. Na parte de dentro aqui do bracinho, que é onde eu vou encaixar ele ali no corpinho. Nesse formato aqui, que é um formatinho mais fofinho, então cabe melhor esse tipo de corte aqui. Porque aqui eu não vou ficar fazendo emenda. E aí o outro eu vou medir aqui para poder fazer basicamente do mesmo tamanho. E eu vou fazer o mesmo processo no outro bracinho. Sempre alisando com muito carinho. E aqui eu peguei o pincel modelador para poder fazer essa emenda aqui. E juntar o que ainda tinha ficado de resquício ali. Aqui eu vou deixar eles descansando aqui um pouquinho, porque agora nós vamos pegar o arame galvanizado para poder colocar nos bracinhos. Eu sempre reforço, às vezes não no braço todo, dependendo do formato, mas principalmente na junção do ombro, para ficar o mais preso possível. Aqui eu fiz uma dobrinha no arame galvanizado, uma bem simples, que é o formato básico aqui da parte que vai fincar no membro aqui, que é o ombro, e vai ficar mais puxado para o restante do pedacinho no braço.
Aqui eu vou esquentar a pontinha dele, como o nosso tronquinho já tá basicamente seco, né? Não tá totalmente, mas já está um pouquinho seco. Eu vou esquentar apenas a pontinha e vou fincar ele aqui mais ou menos aonde eu preciso. Por isso que é importante que nessa etapa aqui a roupinha já esteja pelo menos ressecada, né? Pra que não, se a gente esbarrar, não danifique. Pra você ver que mesmo o corpinho estando pronto aí há alguns poucos dias, ele já tá bem durinho. Poderia ter feito o buraquinho antes? Poderia, mas eu prefiro fazer dessa forma, porque aí eu encontro uma precisão melhor da onde que eu já vou colocar o bracinho. Porque se eu mudar de ideia, dependendo de como for o formato, é melhor. Agora, quando eu já tenho certeza de onde que vai ficar o braço, eu já furo antes. Mas nesse caso aqui, como eu fui fazendo do jeitinho que eu queria mesmo, e eu mudei algumas coisas no decorrer do processo da confecção, eu não quis fazer para não deixar a marcação de furo sem necessidade. Essa parte a gente tem que tomar muito cuidado para não queimar as mãos, porque o arame fica quente, então a gente precisa ter bastante cuidado e fazer principalmente com o alicate, segurando com o alicate. Aqui eu vou cortar um pedacinho porque ficou grande e vai atrapalhar o bracinho. Aí aqui agora eu vou pegar o bracinho e vou verificar mais ou menos como que ele vai ficar aqui. Encaixou direitinho. E aqui eu vou verificar para ver se tá grande, se tá no tamanho adequado, se tá exagerado. E eu percebi que aqui a parte do ombrinho está suficiente, então aqui eu vou passar cola tanto no arame galvanizado quanto no bracinho. E na mãozinha também, que é onde eu já vou pregar ali na saia. Aí aqui eu já vou com bastante cuidado e já vou pressionando ele no jeito que ele vai ficar. Firmando aqui a mãozinha também, para ela já secar nessa posição. E aqui eu vou unir o bracinho ao ombro. Eu vi que sobrou um excesso aqui, tá um pouquinho alto. Essa parte da blusinha parece que tá um pouco grosso, mas não é. Porque ele vai secar, né? O corpinho já tá mais seco, então não posso fazer ele muito fino, porque senão vai ficar diferente demais. E aqui eu já vou umedecendo com água, vou tirar ela da base aqui. Eu vou, para ter uma melhor forma de segurar, eu já vou umedecendo ela com água e fazendo a emenda aqui entre o bracinho e o ombro. Aqui eu vou sempre umedecendo com água, não com cola nesse caso, inclusive a cola que a gente passa é bem pouquinho, é bem no meio mesmo, para que essa cola não vaze na roupinha, porque se vazar depois ela fica brilhando e pode manchar aí a nossa emenda. Ainda que seja uma massa branca, ela mancha sim e tira aí o detalhe da nossa peça. E aqui eu vou unindo e fazendo essa emenda com muito carinho e paciência, e unindo esse bracinho ao ombro, alisando sempre para deixar o mais uniforme possível. Lembrando que a massa da manga da blusinha é a mesma da blusinha, né? Da parte maior. Então, como nós usamos ela ontem, no dia anterior, o ideal é você guardar o restante da massa para poder fazer esse tipo de acabamento. E aqui nós vamos colocar
o outro bracinho. Já aproveita, já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, curta bastante esse vídeo, compartilhe com quem você achar viável e possível, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e continue entregando para mais pessoas. Peço que você me ajude a crescer esse canal. Meu intuito é levar o máximo de conhecimento, dica e compartilhar as minhas experiências com vocês. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui passando o que eu sei e mostrando rotinas do meu dia a dia para vocês também. Então já deixa o seu like aí e inscreva-se e também ative as notificações para você poder receber sempre de primeira mão. Aqui eu passei um pouquinho de cola no arame e também na pontinha aqui da parte do bracinho, só um pouquinho, igual eu fiz no outro lado. Basicamente a mesma coisa. E também na mãozinha, porque aqui ela vai estar segurando as duas abinhas da saia. E a gente vai ajeitando da melhor forma possível, sempre dando um movimento que se adequa melhor. E aqui eu vou mexer no arame, porque eu achei que esse arame está um pouquinho grande. Eu vou arrancar ele e vou ajeitar. Ajeitei ele ali, agora eu vou colocar o outro bracinho. Acabou que eu cheguei mais perto de mim aqui para poder fazer, ficou um pouquinho longe da câmera, mas é basicamente a melhor forma de anexar esse bracinho aqui. E é assim mesmo, a gente vai ajeitando com paciência e carinho. Ah, mas eu não posso ficar fazendo muita hora para fazer uma peça, porque isso, porque aquilo, por causa do tempo, do quanto que eu cobro. Gente, com o tempo a gente vai pegando a prática, a gente consegue ser mais ágil nas coisas, mas tem etapas que requerem um pouco mais de atenção e delicadeza mesmo. Então, se você pode agilizar a parte de confecção de alguma outra etapa, agilize para que essas etapas mais delicadas de acabamento assim você possa dedicar mais tempo e não fique pensando somente nas horas que você está gastando. Claro que a gente tem que buscar ter agilidade, mas a agilidade a gente vai alcançando com o tempo, né? À medida que a gente vai fazendo, a gente vai ficando mais experiente, mais ágil e a gente consegue desenvolver mais rápido, com qualidade. Porque se você não tem prática e quer desenvolver rápido, porque você acha que você está levando muito tempo, você vai ficar com pressa para poder fazer, não vai entregar um bom acabamento e vai restringir aí a evolução do seu trabalho e o seu alcance de novos clientes. Então, vale a pena investir um tempinho, enquanto você ainda não tem muita experiência, ou né, que seja com aquela nova peça ou com o trabalho em si, vale a pena dedicar um tempo para desenvolver certas técnicas e desenvolver a habilidade e a agilidade com o tempo. Então, eu aqui fiz bem tranquilo essa etapa, essa peça, mesmo que eu tinha uma demanda de tempo corrido, eu sempre dedico tempo para fazer minhas peças, ainda que demore um pouquinho a mais. Hoje em dia eu sou bem mais ágil, hoje em dia eu já tô aí com 4 anos e pouquinho de ateliê, a minha agilidade já é bem maior, mas ainda assim eu sempre dediquei mais tempo a fazer as peças, mesmo que às vezes parecia até que, nossa, não compensa o valor que você tá cobrando, o tempo que você tá gastando, porque é experiência. A cada peça que a gente confecciona, a gente aprende um pouco. E eu sempre pensei que cada peça que eu estava fazendo era um aprendizado novo, era um treinamento. Então, valeu pra mim cada tempo investido e ainda vale, né? Cada tempo que eu invisto nas minhas peças. E aqui eu vou alisando, já coloquei no lugar. Alisei também e já fiz a emenda aqui do bracinho. E agora, com esse bracinho já no lugar, nós vamos para o acabamento da gola do bodyzinho. Aqui eu vou pegar mais um pedacinho de massa branca da cor do body. Eu faço um rolinho com a base acrílica, que eu retirei um pedacinho porque estava grande, que é um detalhe bem simples, não tem nem medida, peso, né, no caso.
Eu vou fazer um rolinho aqui mais compridinho para poder achatar ele com a base acrílica e fazer o acabamento aqui da golinha. Aqui eu não vou passar cola, nem água no caso, porque já está bem úmido, a massa no caso, né? Não tem necessidade de passar a cola. Ali eu vou fazer um breve acabamento no ombrinho, porque quando eu coloquei a partezinha aqui para fazer o acabamento da gola, eu vi que estava faltando um pedaço. Então, basicamente, eu fiz um pequeno enxerto ali, nessa parte do ombro. Realizando sempre com água. Com água e com o pincel para poder deixar bem lisinho. As coisas acontecem quando a gente tem que fazer algum acabamentozinho, você tem que tentar manter o mais próximo um lado do outro. E agora sim eu vou colocar a parte da gola aqui, pra ficar bem bonitinho, fazer esse acabamento aqui na parte do body. Um acabamento bem simples, porque aqui é uma golinha simples. É só mesmo pra finalizar a gola mesmo. E aqui eu vou finalizar o acabamento dessa gola com muito carinho e paciência. Fazer um corte aqui para poder deixar esse acabamento o mais fininho possível. Já aproveita, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante, né? E possa indicá-lo para outras pessoas. E que o canal possa ser mais divulgado e tenhamos aí mais pessoas acompanhando essas dicas maravilhosas que eu tenho para compartilhar com vocês. Aqui eu vou umedecer com água para dar o acabamento nesse detalhe, não precisa passar cola. E vou aqui alisando aonde ficou alguma marquinha de mão, algum detalhe do tipo. Sempre com muito carinho e paciência. E aos pouquinhos nós vamos alcançando o resultado. Aqui eu vou colocar ela na base, pra você ver como que a sainha já tá bem armadinha, a mãozinha tá na posição, tá bem fofinha. Vou ajeitar ela aqui na base, do jeitinho que eu preciso que ela fique. E nós já vamos passar para a parte de colocar a cabeça. Aqui eu passei cola dentro do buraquinho que eu fiz na cabeça. E coloquei um pedacinho de massa, para poder grudar bem lá no fundo. Aí eu coloquei um pedacinho de massa lá dentro. E aqui eu passei a cola. E aqui eu vou anexar a cabeça da boneca. Na verdade, quando eu vi aqui que o arame galvanizado estava um pouquinho grande.
E aí, para não danificar, eu retirei e vou cortar um pedaço desse arame, porque ele tá bem grandinho. Na verdade, eu não cortei, eu só desentortei, na verdade, isso. Desentortei ele um pouco, porque ele tava um pouco envergado demais pra frente. E ali você pode ver que vazou um pouquinho de cola. E nós vamos colocar essa cabeça no lugar, deixar ela bem firme, abaixar bastante o pescocinho. E depois nós vamos limpar. Na verdade aqui eu cortei sim, porque ficou grande o arame e tava saindo e dava pra sentir na cabeça lá em cima. Que agora eu vou firmar melhor essa cabecinha, deixar ela bem baixinha, pouquinho o pescoço, não precisa do nosso boneco ficar pescoçudo, ainda mais que é uma criança pequena. E ajeitei a cabecinha aqui no lugar. E aí, depois que ela estiver no lugar, nós vamos tirar o excesso e limpar o que sobrou aqui no pescocinho. Aqui eu já vou passar um pouquinho de água para tirar a parte da cola que sobrou. E vou retirando o excesso com o pincel para dar o acabamento ideal aqui. Aqui eu não vou fazer o acabamento do pescocinho com o tom da massa do pescoço, geralmente eu faço, mas nesse modelo aqui não. Eu faço nos modelos maiores de topo. Nesse aqui que é um pit topo da minha linha de fofinhos, eu não faço acabamento nesse pescocinho aqui. Hoje em dia, esse topinho eu fiz ele no início do ano, mas atualmente eu faço esse acabamento nesses modelinhos assim, dependendo de como estiver a roupinha, né? Mas geralmente eu não invisto tempo nessa parte porque não tem necessidade, que ele é um modelo um pouco mais básico do que os outros que são topos mais trabalhados, e aí não tem necessidade desse investimento de tempo. E aqui eu vou passar um algodãozinho no palito, umedecer com água e vir limpando aqui aonde é necessário, para que depois quando seque não fique a marquinha, né, da cola, não fique essa marca feia. É um acabamento de limpeza que a gente precisa dar na peça. Aqui eu vou colocar ela no lugar. Aqui eu coloquei ela no lugar para poder ir vendo e ajeitando o que precisa. Já dei uma mexida na cabecinha, dei mais uma ajeitada aqui no bracinho. O bracinho parece que tá gordinho, mas não é porque ele tá gordo, é porque a boneca já tá com o corpo seco, a cabeça já tá seca e o bracinho tá molhado. Então esse bracinho ainda vai reduzir um pouquinho o tamanho dele. Ele não vai ficar gordinho assim não. E aqui eu vou ajeitando os detalhes do bracinho, que ele deu uma leve diferença e eu quis ajeitar para ficar o mais fofinho e adequado possível. Sempre com muita paciência, muito carinho. E já lembrando para você que no nosso próximo vídeo, na parte 5, nós vamos colocar, né, na verdade, o cabelinho dessa fofurinha. É um cabelo de caixinhos, é um dos cabelos mais demorados que tem. Mas nós vamos fazê-lo com muito carinho, passo a passo. E encher essa cabeça fofurenta aqui de cachinhos. Vai ficar muito fofo. E aqui eu já ajeitei mais ou menos, ainda faço mais um detalhe aqui no acabamento que precisava. Ajeitando ali a parte de baixo do bracinho. E sempre olhar, sempre movimentar do jeito que a gente deseja, que a gente precisa que fique. Sempre com muito carinho em cada detalhe. Aqui eu tô falando baixinho, porque minha bebê tá dormindo. E tô dublando aqui na parte da madrugada. E aí não dá pra falar muito alto, mas eu creio que deu pra vocês escutarem sim. E espero que tenha sido uma ótima etapa aqui de dicas, que você tenha aprendido bastante, consiga aplicar aí no seu ateliê. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.